Olá, nós estamos em mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista e hoje o nosso programa vem trazer informações sobre o Outubro Rosa, esse momento tão importante do nosso ano em que as mulheres são lembradas de todas as atividades que elas precisam fazer em relação ao seu segmento de saúde. Você que está aí, não perca nenhum momento, porque as informações vão ser preciosas. E hoje eu tenho duas convidadas aqui maravilhosas. Obrigada pela presença de vocês. Cleide Brandão, que faz parte da Liga Feminina, uma mulher atuante no nosso estado, que sempre nos representa de uma forma maravilhosa. E a doutora Mariana Felipe, que é mastologista, especialista na mama, que também vai trazer novidades aí a respeito desses diagnósticos. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Obrigado pelo convite, né? Estou representando a nossa presidente, Luzia Lima, e é um prazer poder falar com todo o estado do trabalho que a Liga faz. Então, Cleide, vamos começar falando sobre isso. No estado, a Liga está instituída aqui em Palmas e tem um braço em Gurupi. Sim. Né? Essa é uma iniciativa que mulheres se juntaram para ajudar outras mulheres. Conta um pouquinho para a gente como que a Liga faz esse trabalho, como é que vocês atuam, o que vocês tem de distribuição? Qual é o auxílio que oferecem essas pacientes que têm o diagnóstico de câncer? Nossos pacientes, eles são encaminhados a partir da triagem no HGP. São pessoas de baixa renda, vulneráveis, né, e que precisam de todo o nosso apoio. Então, elas são encaminhadas pelo HGP, nós fazemos o cadastro dessas, não só mulheres, doutora, hoje nós temos 307 pacientes, sendo 58 homens, 7 crianças e 242 mulheres. Então, são muitas pessoas, né, que nós assistimos, muitos pacientes, e que o que nós prestamos de assistência a essas mulheres, né? Exames que nós fazemos, ou pela Liga, ou em parceria com algum outro hospital, alguma outra clínica. Nós fazemos a parte de alimentação, porque elas precisam se alimentar. É um momento muito difícil. Então, a cesta básica, nós também providenciamos medicamento, kit de higiene, porque para a pele precisa de hidratação, uma série de cuidados que precisam, né? Nós também doamos roupas para elas, porque muitas dessas pessoas vêm do interior, e elas vêm para o HGP e vão e vêm às vezes com pouca condição mesmo. Essa possibilidade de cuidar de si mesmo fica tão, assim, às vezes esquecida naquele momento, um diagnóstico, a família toda fica tão preocupada em juntar recursos para um exame, às vezes para uma outra coisa. Muita dificuldade, né, para conseguir tudo isso. E depois nós também fazemos assistência na casa. Vamos até a residência, saber como que a família está. Porque é um momento, né, eu já tive câncer, então é um momento muito difícil na vida da gente, que assim, parece que o mundo cai. E a família toda, né? Então nós fazemos essa assistência, vamos às residências, ver como que estão, se estão precisando, às vezes está precisando de um liquidificador para bater a alimentação, um colchão, alguma coisa que a gente também possa estar providenciando junto à comunidade, né? E nós vivemos, né, sobrevivemos de doações. É exatamente isso, gente. Vocês vão ver aí ao longo do ano que muitas chamadas vão ser feitas na TV, em programas, em rede social, falando sobre o bazar que a Liga faz, né, para auxiliar vendas que vão ser revertidas em benefícios para essas pessoas. Também existe a parceria que a gente faz no Outubro Rosa com coleta, então provavelmente nesse ano nós estaremos juntas aí em vários momentos para disponibilizar não só informações, mas também oferecer para as mulheres pontos de coleta de exame preventivo, avaliação dos exames de mama. Existe um trabalho em parceria com o Hospital de Amor também, que oferece as mamografias, as carretas estão aí pelo estado, e fato é que a gente tenta se desdobrar de todas as
formas para que esse diagnóstico não seja tão impactante assim, de forma a barrar a mulher de buscar, porque às vezes muitas acham um obstáculo tão grande em se deslocar aqui para a cidade que a gente enfrenta tudo isso. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Olha, eu já estou íntima, gente. Doutora Mariana Felipe aqui conosco. Um pouquinho, a Cleide especificou, por exemplo, que a gente tem necessidade do uso de hidratantes, às vezes de uma alimentação diferenciada para essas mulheres. Um dos tratamentos para o câncer de mama, que é o que a gente vai focar agora nesse primeiro bloco do nosso programa, é a radioterapia. A outra possibilidade é cirúrgica. E ainda a terceira via, ou juntando tudo isso, a quimioterapia. Essa paciente, ela fica, de alguma forma, ali exposta. Como é que funciona depois da cirurgia da mama para essas mulheres? Então, assim, eu tô lá no HGP também, na mastologia, e aí eu vou falar do assunto anterior ainda, que eu vejo que a maior dificuldade delas é justamente a locomoção para Palmas. A chegada delas até aqui, o retorno, às vezes tem que vir só para fazer exame, e a cirurgia está marcada para daqui a alguns meses, e aí isso eu vejo que é muito complicado. Aí às vezes elas ficam, doutora, mas aí para eu tenho que ficar aqui, eu não tenho. Aí pra gente também fica uma situação meio difícil, sabe? Porque a gente não pode internar no hospital, porque aí não é questão de internação ainda, entendeu? É só o começo do tratamento. Essa passagem, nós temos ali próximo ao HGP um ponto de apoio, que é uma casa de apoio, né, que as pessoas podem, em alguns casos, ser encaminhadas para lá para aguardarem esse momento aí de novas consultas. E existe também uma necessidade das prefeituras em fazer esse transporte. Nós, ao longo do dia, ali na vivência da HGP, observamos muitos ônibus, mini ônibus chegando com pessoas do interior, né? Às vezes as pessoas se deslocam, às vezes até 700, 800 quilômetros, que é essa nossa região sul, para chegar até o HGP, até nós, para receber esse primeiro atendimento. E você que está lá sabe como elas vêm com os olhinhos assim, cheios de esperança, até nós, buscando realmente dizer assim, o que vai ser feito agora? Né? Legalmente, a gente tem um intervalo aí de 60 dias para que essa paciente entre no nosso tratamento. E o centro cirúrgico, uma curiosidade que me veio aqui agora, já funciona a nossa colocação para próteses de imediato lá nos nossos centros? Então, conta para a gente um pouquinho disso. Sobre a prótese? A paciente já pode sair tirando a mama e já... Não, cada caso é individualizado, né? Aproveitando até a pergunta anterior, que junta com essa, também complementa, cada câncer de mama é individualizado, o tratamento. Então, cada mulher tem um tipo de câncer de mama, porque a gente junta o tratamento, o estadio clínico dela e o tipo histológico e o tipo molecular. Então, a gente tem que avaliar qual que é o tipo de câncer de cada paciente, enquadrar ela num tratamento. Entendeu? Até a questão da cirurgia, nem todas as pacientes vão começar pela cirurgia. Algumas começam pelo tratamento de quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, e depois vão para a cirurgia. Então, isso a gente tem que explicar para elas, e muitas mulheres têm que saber disso, né? Que às vezes elas chegam, mas eu vou fazer químio antes, mas uma colega minha fez primeiro a cirurgia. Ou então, todas chegam, eu vou perder minha mama, com aquele medo. Também não é todos os casos que a mulher vai perder a mama. Tem os tratamentos conservadores, entendeu? Então, é individualizado para cada paciente. Então, a gente pode ter aí uma retirada total da mama, parcial da mama, quando faz o quadrante, pode ter possibilidade de colocar uma prótese lá já quando tira a mama, ou ela pode também passar apenas por radioterapia, tem alguns casos que ainda indica só a rádio ou não? Tem, às vezes se for um carcinoma in situ, mas que às vezes tem casos que a mulher vai fazer uma biópsia e já faz um setor de mama, e ali já tira o câncer, ele era bem inicial e dá para ir só para a rádio. Então, ainda tem essa possibilidade. São coisas assim que a gente vem imaginando, mas que tudo isso começa na mamografia, né? Sim, no diagnóstico, né? Que é o mais importante, fazer o diagnóstico nos estadios iniciais do câncer, né?
é indicado toda mulher fazer pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, feito anualmente. Pelo Ministério da Saúde é a partir dos 50, a cada 2 anos. Mas a gente recomenda mesmo a partir dos 40 a cada 1 ano. Quando a gente faz essas reuniões com a mulherada aí no Outubro Rosa, Cleide, uma das coisas que eu acho que a gente mais responde é aquela fake news ou é verdade? É mito ou é verdade que pode, se fizer a mamografia todo ano, pode dar câncer? Você lembra que a gente ouvia bastante isso? Bastante isso. Né? Então, não vou fazer não, fica sempre aquela coisa cheia. São muitos mitos que às vezes atravancam o diagnóstico das mulheres e elas perguntam coisas assim que às vezes a gente nem passou isso pela minha cabeça, né? Uma coisa que sempre me emociona quando elas fazem a pergunta é a questão do sutiã que a Liga disponibiliza quando a mulher não tem essa possibilidade de colocação da prótese. É uma preocupação muito grande. O cabelo... Todo o trabalho nosso é feito por voluntário. Vai arrumar a cesta básica, nós é que arrumamos. O sutiã, ele é confeccionado por uma voluntária. A peruca, que nós também emprestamos durante o período que é necessário, é também confeccionado por nós, pelas voluntárias. E nós também temos a parte de artesanato que a gente vende para arrecadar também recursos para... que também é feito pelas voluntárias. Então, todo o trabalho é nosso mesmo, sabe? Não temos pessoas que fazem para nós. Essa participação da Liga aqui em Palmas, esse trabalho auxilia muito as pessoas. As mulheres, elas sentem um conforto muito grande, têm um sorriso diferente quando chega, né? Todo mundo com a camiseta rosa, aquela equipe, assim, é um abraço diferente. Inclusive, nós implantamos a partir do ano passado o aniversário dos pacientes, porque como nós temos homens também como paciente, né? Então, de todos os pacientes. É muito interessante, sabe? Assim, é algo que... Gostaria de convidá-los para participar, que a gente faz durante o mês, né, os aniversários, e tem pessoas que já estão com câncer bem adiantado e tal, estão comemorando a vida. Nós temos uma parceria com o Colégio Madre Clélie, que doa alimentação, bolos, frutas, e ali nós fazemos a festa mesmo com mesa enfeitada, e a pessoa sente ali aquele carinho nosso, aquele acolhimento, aquele contigo, que é tão importante, né, durante esse período de tratamento. É preciso que a gente motive a pessoa. Hoje a gente sabe que, nós comentamos isso em alguns episódios aqui anteriores, que quem ora, né, essa oração, essa ligação com Deus, ela faz a pessoa ter até uma melhora no tratamento, né? Eu sempre falo isso. Falo a questão de acreditar que vai ficar curada, confiar no tratamento, vai ajudar até na questão da imunidade, né? E melhora como um todo. Então, isso aí eu acho muito importante. Sempre eu friso para as pacientes. Acredita que vai ficar curada e que vai sair daqui bem. Né? Essa faz parte para tudo, né? É uma questão bem relevante. A Liga também, ela faz orações lá na casa de apoio com os acompanhantes e os pacientes, para trazer para eles esse conforto, a oração, a esperança. E o aniversário também é uma esperança, é comemorar a vida, né? Então, nós estamos trazendo sempre para os pacientes essa visão de ficar bom, de aconchego, né? E que está comemorando a vida, né? Que a vida é enquanto estamos aqui, né? E também trazendo a oração que a gente faz com eles lá na Casa de Apoio Vera Lúcia. E tem umas crenças na população que às vezes elas associam com questão de ter pecado, de que está tendo câncer porque pecou, então algumas têm vergonha, entendeu? Elas se sentem culpadas, isso a gente vê muito. E aí é mais comum na população mais idosa, que elas têm essas crenças que, porque elas tiveram aquele diagnóstico, é porque às vezes Deus está punindo de alguma forma. Punindo elas, e aí elas querem esconder, elas não querem contar para a família. Às vezes chegam em casos avançados para a gente no hospital, porque tem vergonha
de falar para a filha, de falar para o marido, aí elas ficam escondendo. Gente, esse foi nosso primeiro bloco do nosso podcast Momento Saúde. Daqui a pouco você fica aí que nós teremos mais notícias e informações relevantes e emocionantes. Até Olá, nós voltamos com o Momento Saúde Podcast e hoje nós estamos no Outubro Rosa. E você já fez o seu exame? Mamografia, exame preventivo de Papa Nicolau, PCCU. A gente precisa lembrar desses exames todos para nós mulheres. Aqui no estado, eu não poderia deixar de mencionar que câncer de colo do útero mata mais mulheres do que o câncer de mama. Portanto, nós vamos começar lembrando que Carreta do Amor está disponibilizada aí em diversas cidades do nosso estado, assim como as prefeituras também têm parceria com as cidades polo para encaminhar pacientes. Se você está na sua cidade aí do interior, é uma cidade pequena, se você tem algum receio de colher seu preventivo, aí com as pessoas que você conhece no dia a dia, peça uma orientação na sua Secretaria de Saúde para onde você pode ser direcionada para que essa necessidade seja suprida. Nós não podemos passar mais que um ano quando estamos acima dos 40 anos sem realizar mamografia, e o exame preventivo a partir dos 21 anos de idade já é recomendado que se faça anualmente. E se ele tiver alteração, aí esse intervalo cai para de 6 em 6 meses. Doutora Mariana, eu queria que você mencionasse para a gente sinais que a gente pode visualizar em casa, né? Todos os meses é interessante a mulher dar uma olhadinha na mama ali logo após o final da menstruação, que podem chamar atenção para um maior risco em relação ao diagnóstico de câncer. Então, toda mulher ela tem que ter o autoconhecimento do corpo dela, né? Então, se tocar, não ter vergonha de examinar as próprias mamas, saber em qual localização fica localizado o linfonodo na axila, né? A textura da pele dela, o mamilo, se ele é invertido, se ele não é invertido, e aí notar o que às vezes é suspeito para o câncer de mama. Ver se tem algum abaulamento em alguma parte da mama, algum nódulo, né, o caroço, em qualquer lugar da mama também pode aparecer, saída de secreção pelo mamilo. O que é mais suspeito é quando é em tipo sanguinolento, que a gente chama água de rocha. Mas as outras descargas também é bom sempre procurar o especialista, né? E se ela acorda, às vezes, de manhã cedo e tá com a camisola manchada ali de sangue, tem alguma coisa naquela região do bico do peito, é importante que ela busque esse atendimento, mesmo que tenha feito um exame e esteja normal anteriormente, né? Sempre procurar o especialista. O importante, assim, toda mulher tem que saber por que ela tem que fazer o rastreamento anual a partir dos 40 anos. Porque a mulher, só dela ser mulher, ela tem o risco aumentado de ter câncer de mama. Uma mulher, ela tem mais ou menos em torno de 13% risco de ter câncer ao longo da vida. Então, é um risco bem alto, entendeu? Então, não é porque não tenho ninguém na família que tem câncer. Não, toda mulher. E aí, com o passar da idade, com o passar dos anos, esse risco ele só vai aumentando, porque as células vão ficando mais, né, envelhecidas, vão mudando a transformação delas e ela aumenta o risco consideravelmente. Então, toda mulher tem que saber disso. É importante a gente bater na tecla, que eu acho que todo programa a gente fala sobre isso, estilo de vida, sono e alimentação, né? Esses fatores são até mais relevantes do que a história familiar para uma mulher desenvolver câncer. Obesidade, cigarro, tudo isso são fatores... O alcoolismo, fatores muito prejudiciais, né? Às vezes a gente caminha interior aí afora e você vê, assim, muitas mulheres já jovens ali, mesmo na adolescência, usando bebida alcoólica, fumando, e tem um ganho de peso importante logo que passam ali dos 30 anos de idade. Isso tudo vai se aglomerando e todos são fatores predisponentes para que ela tenha uma piora na saúde. Umas vão caminhar para a parte de cânceres, outras doenças cardiovasculares, né? Mas o fato é, gente, que não fazer exercício físico, dormir mal, sofrer, passar raiva, todos esses fatores associados à obesidade
obesidade, enfim, cigarro, o álcool, vão piorar muito os riscos, né? A gente vê essa realidade quando visita as casas dessas pacientes, né, Cleide? Às vezes a família está ali ainda naqueles hábitos não bons e fica, às vezes, até difícil, mesmo com o diagnóstico, mudar essa chave na cabeça das pessoas, né? Uma das perguntas também que nós tivemos muito ano passado é se tiver alguém na família que tem câncer de mama, com quantos anos a gente deve começar a fazer a mamografia? Isso é uma das perguntas que nós tivemos muito ano passado. É importante saber que a mulher ela é considerada alto risco se ela tem algum parente de primeiro grau, né? Que é mãe, irmão, ou primos, tios, tem que ter parente de primeiro grau, né? Um ou mais a gente já considera paciente de alto risco. Então, ela tem que começar, geralmente, ela começa, por exemplo, uns 10 anos antes a fazer o rastreamento do que a paciente que teve a idade que a parente teve, entendeu? Ou outra forma quem teve câncer de mama na família, a pessoa que teve o câncer de mama fazer o teste genético, entendeu? Para ela ver se ela tem alguma mutação genética, que tem alguns genes que a gente sabe que ele tem um risco muito aumentado de dar câncer de mama, que é o BRCA1, BRCA2, P53, e investigar esses genes, se tiver diagnosticado, ela faz o exame e diagnostica. E isso é importante também porque se a mulher tiver o diagnóstico que ela tem a mutação de um desses genes de alto risco, ela tem direito pelo SUS de fazer a adenomastectomia profilática. Foi o que a Angelina Jolie fez, né? E aí coloca prótese. Aí isso pelo SUS é importante saber que a mulher tem esse direito, né? Importante é chegar até o teste genético. Então, essa questão do teste genético, eu já passei por uma experiência no consultório que a mãe tinha 2 filhas ali por idades abaixo de 20 anos e as meninas fizeram o teste e as 2 tinham a probabilidade, né? Então, ele tem todo esse lado bom, que é favorecedor de diagnóstico, mas tem essas interrogações que a gente encontra ao longo da vida. E aí, 2 pacientes estão jovens, ainda não tiveram filhos, vamos recomendar tirar as mamas e fica aquela super dúvida. E às vezes os ovários também, né? Paciente jovem, não dá para também castrar. Já fazer uma menopausa cirúrgica, né? São momentos difíceis nas decisões médicas. É claro que o médico não decide isso sozinho, é feito em conjunto com a família, mas não é fácil. Às vezes ainda tem uma certa dúvida dessa parte genética aí, né? Mas é complicado mesmo, tanto que existe o geneticista, que às vezes até a gente mesmo que trabalha com o câncer, a gente recorre a eles para tirar as dúvidas. Por quê? Porque tem alguns genes que eles não são de alta penetrância. Os de alta penetrância é mais fácil, mas os de moderada penetrância, a gente pode ficar mais na dúvida, os de baixa penetrância. Então, aí a pessoa fica aquela coisa assim, meu Deus, eu fiz o exame, tiro ou não tiro, esses né? assim, a gente recorre às vezes a eles. Eu tenho uma paciente, pode falar de... Casos seus. Exemplo. Eu tenho uma paciente que ela tem mãe com câncer de mama e ela deu câncer e ela teve 2 diagnósticos de gene de moderada penetrância. E aí ela tem 2 filhas mulheres. Aí ficou nessa dúvida, se ela tirava as 2 mamas ou não, se as filhas dela tinham que fazer também o teste, porque não era o teste que é o que com certeza ela vai ter chance. Então, é bem difícil. Cleide, fala um pouquinho pra gente nos encontros que a Liga faz. Tem sempre as pacientes voluntárias que dão depoimento, que são mulheres que já tiveram câncer e estão ali para oferecer, além da doação do seu tempo em trabalhos voluntários, também a sua experiência de vida para conforto de outras mulheres. Sim, tem momentos muito emocionantes ali, né? Muito, muito mesmo. Porque, assim, nós que já passamos pelo câncer, a gente não sente a dor do outro, mas nós temos a empatia, posso falar que é bem maior, né? Em função da gente já ter passado por isso, a família, como que procedeu, tudo isso, né? Então, nós temos várias que tiveram câncer de mama ou de útero,
né? E que dão esses depoimentos. No Outubro Rosa, que nós já estamos planejando e organizando, algumas empresas pedem que levem um depoimento. Então, nós, como voluntária, nós fazemos o nosso depoimento. Esse mês, gente, várias ações estão sendo feitas aí em parceria com a Secretaria da Mulher, tá? A secretária Berenice tem toda uma cabeça mesmo voltada para trazer o máximo de situações favoráveis para as mulheres. Então, deslocamentos para o interior são bolados, tem eventos aqui na capital, são feitos eventos em termos de palestras, atuações em termos de coleta, os médicos são convocados a serem voluntários ali em diversos. Eu brinco que no Outubro Rosa já não sobra mais roupa rosa e nem voz no final do dia, porque às vezes a gente chega a falar em 3, 4 lugares num único dia. Tem dia que a gente atende 2, 3 empresas ou órgãos, né? E a gente vê uma mobilização interessante das empresas privadas também nesse sentido, né? De trazer conhecimento para suas funcionárias. Os órgãos públicos, muitos fazem movimentos ali, o laço é colocado no peito das mulheres, a gente tem uma motivação. Então, eu queria aproveitar esse momento e lembrar para as mulheres que uma marca interessante do ano para você desenvolver seus exames preventivos é o Outubro Rosa. Fica mais difícil da gente esquecer. Então, lembre-se, use essa data para você colher o seu preventivo, visitar o seu ginecologista, tá fazendo os seus exames, está buscando a oportunidade de auxiliar em algum local, né? Se você ainda não faz isso, mas tente conhecer histórias que possam transformar a vida de outras mulheres de forma positiva. Porque se você está no interior, se você tem acesso, está aqui na capital e viaja para o interior, faça uma reunião com as mulheres aí nas cidades menores, para que possa estimular essa busca pelos exames de mamografia, exames de PCCU, talvez aí você conheça com esse nome, talvez como exame de Papa Nicolau, mas o importante é que seja feito. É interessante que quanto mais precoce o diagnóstico, né, Mariana, maiores as chances de cura. A gente sabe que se o câncer de mama for descoberto nos estadios iniciais, tem uma chance em torno de 95% até 99% de cura 100%, entendeu? Então, isso é muito importante saber. E que a retirada inteira da mama também, nos estadios iniciais, é muito difícil, assim. Nos estádios iniciais, a gente opta geralmente por cirurgias conservadoras, que é tirado realmente somente onde está o nódulo. Então, a gente preserva essa mama da mulher, que é muito importante para a autoestima dela, né, para a mulher no geral. Então, ela tem que saber isso, porque às vezes ela viu alguém que perdeu a mama, que teve que esvaziar a axila, e aí quando elas têm o diagnóstico, elas ficam naquele medo, né? Naquela depressão, assim. Outra coisa interessante da gente relembrar são as ínguas nas axilas, elas também podem ser sinais, tá, gente? Então, não é incomum a gente encontrar a íngua ali por uma depilação, às vezes algum machucadinho, mas lembrar que elas também podem se associar aos tumores, podem ser nódulos ali onde o tumor está enviando células. Por isso que a doutora mencionou que, às vezes, quando faz a remoção de parte ou de toda a mama, também vai na axila e tira essas ínguazinhas que estão lá dentro da axila. Né? São informações, são muitas informações, né? São muitas coisas que a gente faz aqui, mas só para a gente reforçar e finalizar o programa, eu queria relembrar que a mudança da textura da pele, naquela pele que fica mais tipo casca de laranja aqui na mama, o bico do peito, se ele era para fora e fica invertido, né, Mariana? Esses podem ser sinais, assim como os caroços, que você pode palpar também, e a saída de sangue ou de algum outro líquido no bico do peito. Paciente com prótese também tem que saber que ela tem que fazer mamografia também. Às vezes elas acham que, porque eu tenho prótese, eu não vou fazer mamografia, não vou apertar minha mama. Não sei, às vezes falam que vai dar problema na prótese, mas não. Indicado para o rastreio do câncer de mama ainda é mamografia. Nessas pacientes, a gente até pode pedir, às vezes, uma ressonância para complementar, né? Mas para rastreio... Não adianta ficar só no ultrassom, não, tá, gente? O ultrassom de mama não faz diagnóstico de câncer. O ultrassom é mais tranquilo, né? O exame, elas, às vezes, ficam com resistência para fazer, né?
Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Cleide, dizer que para mim é um prazer sempre te receber. A Liga mora no meu coração e eu estou à disposição para que nesse outubro a gente fique muito rosa em muitos lugares. Vou contar com a sua participação, com certeza, né? E aí nós já recrutamos uma outra querida, né? É uma oportunidade da gente falar sobre a Liga, né? Que as pessoas possam conhecer. Quem quiser fazer uma doação, né? A gente vai deixar o telefone para que possam entrar em contato, fazer doações de alimento ou material, kit de higiene. O que for tocar o seu coração de fazer doação, pode fazer para nós, que será muito bom receber. Roupas também, né? Roupas também, porque nós temos o bazar, ele é permanente, tá, doutora? Ok, ótimo. Que bom essa divulgação. Então, quem puder fazer a doação, ajudar. E nós que estamos lá no HGP, né, Mariana? Aí diz pra gente aí, finaliza que a gente pode esperar, porque é um hospital que tem muitos profissionais de excelência para receber esses pacientes, né? Eu tô assim achando muito interessante que agora, né, próximo à campanha do Outubro Rosa, tá chegando pacientes que, mesmo a gente sabendo que tem o exame de mamografia nas prefeituras, né, tá tendo muito diagnóstico feito pela carreta do Hospital do Amor. Então, elas veem a campanha lá da carreta, vão lá, e aí tá chegando lá no hospital muito diagnóstico precoce, que eu até fiquei, assim, na dúvida, perguntei para um paciente, eu falei, se não fosse a carreta lá, você teria feito esse exame? Porque o último dela tinha sido há 2 anos. Ela falou, não, doutora, eu fui porque eu vi lá o Hospital do Amor do Câncer, aí eu fiquei com medo, e eu fui, entendeu? E era uma cidade muito, muito, assim, pequena e longe, sabe? Bem difícil o acesso. E tá chegando lá e tá fazendo diagnóstico precoce, e elas estão vindo para cá fazer o tratamento. Então, essa parceria é muito interessante, o Estado está aí com toda a sua estrutura disponibilizada, o HGP tem uma equipe de mastologia de excelência, os colegas lá do Hospital de Amor não puderam estar aqui conosco, porque eles têm um horário de trabalho, mas vão estar em diversas ações também do Outubro Rosa, aqui ao longo do mês, do nosso mês aqui, e é sempre lembrando que todos nós na medicina, gente, aqui não tem melhor ou pior escolha, nós todos estamos em prol do paciente. E os médicos, a equipe multidisciplinar, a Liga, a nossa ideia é que no final de tudo isso a história tenha um final feliz, né? Com certeza. Obrigada, foi um prazer recebê-las. Espero encontrá-las novamente. No outubro aqui nós vamos nos ver bastante, tá? Vamos combinar. Para você que está em casa, foi um prazer te receber. Se você assistiu esse programa e ficou tocado, faz uma doação para a Liga, participa, faz uma reunião aí no interior. De alguma forma, mostre para essas mulheres que esse outubro é rosa. Obrigada e até o próximo episódio.